Professor Rodrigo na área de novo. Vamos com física, ainda módulo 2. Se liga aqui, a gente falou sobre classificação de movimento e quando a gente falou disso, a gente falou que tinha movimento retilíneo, tinha movimento curvilíneo. A gente viu dois tipos de movimento retilíneo, agora a gente vai falar de um tipo de movimento curvilíneo, que quando ele faz curva, o movimento dele é em forma de círculo, vai ser um círculo a trajetória dele. Então, é um negócio que vai ficar rodando. E quando se fala de movimento circular uniforme, né, significa que se ele é uniforme, o que que acontece? A velocidade é constante. Né? Então, você tem velocidade constante em uma trajetória em forma de círculo. Basicamente é isso. Então, a mesma velocidade sempre e a trajetória dele vai ser redonda. Olha só. Agora surge uma grandeza que chama velocidade angular, né? Porque ele está andando aqui, ó, quando ele dá uma volta inteira, a gente fala que ele andou 360 graus. Se dá só meia volta, 180 graus. Né? Então a gente tem essa velocidade angular, a velocidade com que esse ângulo vai variar. A velocidade angular é conhecida por uma letrinha chamada ômega, é uma letra grega, e a gente calcula como? Né? Pela mudança do ângulo, que é representado pelo delta, que é mudança, né? E φ, que é o ângulo. Φ, outra letrinha grega. É o jeito que esse ângulo muda no tempo. O tanto que esse ângulo está mudando no tempo, isso me dá a velocidade angular. E olha só, ele não deixa de ter velocidade linear. Ele vai ter velocidade linear e a velocidade linear também vai ser constante e ela, inclusive, tem uma relação com essa velocidade angular. Qual que é a relação dela? A velocidade linear é a angular vezes o raio. O raio da trajetória. Deixa eu desenhar aqui o raio. O raio é a distância do centro do círculo até a beiradinha aqui da circunferência. Esse aqui vai ser o meu raio. Ou seja, né, se você tem uma trajetória maior, né, os dois são circulares, mas vamos supor que a gente tenha uma outra trajetória aqui maior. Quando esse dá uma volta, né, vamos supor, você corta a linha e estica. O outro tinha uma trajetória maior e demora o mesmo tempo para dar uma volta. Se você corta a linha e estica da trajetória maior, quando o raio é maior, você vai ter percorrido mais distância. Ou seja, os dois demoram o mesmo tempo para dar uma volta completa. Mas como o raio da trajetória de um era maior que do outro, a distância percorrida também vai ser maior. Ou seja, a velocidade linear também vai ser maior. Né? Então, ou seja, à medida que você aumenta esse raio, a velocidade linear também aumenta. Ela não depende apenas da angular, depende também do raio. E olha só, o movimento circular uniforme, ele é um movimento que entra numa classe de movimentos que a gente chama de movimentos periódicos. O que são movimentos periódicos? Por exemplo, o movimento de rotação da Terra é um movimento periódico. Todo dia acontece e no mesmo período, demora o mesmo tempo, acontece a mesma coisa no mesmo intervalo de tempo. Isso é um movimento periódico, ou seja, se a velocidade angular dele é constante, significa que ele vai dar uma volta, gastou um determinado tempo e a próxima volta vai gastar o mesmo tempo. Né? Isso é um movimento periódico, aí surge uma grandeza que chama período, e o período não tem como você desvincular ele dessa outra grandeza que chama frequência. Um é o inverso do outro. Calma aí, vou explicar. Período, por exemplo, de rotação da Terra. Qual que é o período? São 24 horas, né? Um dia. Né? E qual que é a frequência? Agora eu vou colocar a frequência dela, o meu tempo não vai ser dia e hora, vai ser mês. Qual que é a frequência de rotação da Terra em um mês? Se o mês tem 30 dias, a Terra vai dar 30 voltas. Então, a frequência da Terra são 30 voltas por mês. Ou seja, uma é a relação do número de volta por tempo, o outro é o tempo por volta, o tempo de cada volta. O tempo de cada volta chama
período. E quantas voltas ele dá em uma unidade de tempo chama frequência, né? Aí surge, né, uma relação entre eles, onde a frequência é o inverso do período. Lá na matemática, o inverso é o quê? Só você pegar, né, o denominador, colocar no lugar do numerador, o numerador no lugar do denominador. Então, a frequência é o inverso do período. Frequência representada pela letra F minúsculo e período representado pela letra T maiúscula. Vamos lá? E esse tipo de movimento, ele pode ser transmitido. A gente consegue passar um movimento de alguma coisa circular para outra coisa. É muito simples você pensar nas engrenagens. Uma engrenagem roda ali, ó, e roda a que está do lado. Isso é um tipo de transmissão de movimento que é por contato, precisa estar encostando uma na outra. Aí tem um caso também, né? Isso aqui lembra muito a bicicleta, né? Que é por correia. Eu coloquei correia, mas pode ser pela corrente da bicicleta também, né? Que você pedala, tem uma coroa, né? Você pedala e movimenta lá a catraca que está ligada no pneu. E aí você também tem a transmissão do movimento dessa aqui para essa aqui, só que utilizando uma correia, e aqui você utiliza o contato. Vamos lá. As duas têm algo em comum, você faz a conta do mesmo jeito, mas também tem diferença. Qual que é a diferença? Aqui, se você pega essa polia aqui e gira ela para cá, essa outra vai girar no sentido ao contrário, né? Essa gira para cá, quando essa gira para cá, a outra gira para cá. Então essa aqui girando assim, né, vai rodar essa no sentido ao contrário. Essa está no sentido horário e essa está no sentido anti-horário. Agora aqui não. Aqui se você pega e roda assim, essa outra também vai rodar do mesmo jeito, para o mesmo sentido. E tem uma relação, né, entre o tamanho dela e a frequência de rotação. Se você pegar e multiplicar a frequência dela pelo raio, né, de uma, vai ter que ser igual ao produto da frequência da outra com o raio da outra, né? Então, essa proporção aqui vale tanto por contato quanto por correia, né? Então, galera, deixa eu pontuar uma parte bem importante aqui para você. É um movimento periódico. Isso aqui é a parte que você tem que focar sobre movimento circular uniforme, mas não se esqueça dessa equaçãozinha também. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês no próximo módulo. Beijão!